O verdadeiro paraíso entre dunas e falésias, no litoral Costa Branca. Localizado na praia de Upanema, o Hotel Costa Atlântico proporciona bons momentos às paisagens belas da região. Seus serviços de hospedagem transformam a viagem num momento de total descanso, lazer, aconchego e bom atendimento no mesmo lugar. Por isso, seja bem-vindo ao Hotel Costa Atlântico, Rua da Praia sem número, Praia de Upanema, Areia Branca RN, 84-3332-4400. Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, estamos iniciando mais um programa É Por Aí, aqui pela TV Metropolitano, canal 23.1, aberto, digital, para Natal, Grande Natal e municípios das regiões Agreste, Potengi e Mato Grande. Também estamos em Mossoró no canal 25 para Mossoró e municípios circunvizinhos. Aqui em Natal, se você tem assinatura da Cabo Telecom, também nos capta aí para assinantes de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, no canal 130. E em Mossoró, com a TCM, canal 21.7 ou canal 30 para assinantes de Mossoró e de Apodi. Hoje o programa destaca uma coisa que é um assunto assim super interessante e bem bacana mesmo. Amanhã às 16 horas, na Federação das Indústrias, o presidente da Fierne, Amaro Salles, vai fazer o lançamento, a apresentação da atualização do Mais RN. O Mais RN é um estudo muito interessante, bastante profundo, sobre questões do Rio Grande do Norte que poderiam contribuir, se executadas nas políticas públicas dos governos, da Prefeitura da Capital e de outros municípios, poderiam alavancar, organizar melhor e alavancar a economia do Estado. É essa agenda potiguar que vai ser apresentada amanhã à imprensa aqui no Rio Grande do Norte e a convidados. Entre os convidados, evidentemente, as assessorias dos candidatos a governador, porque aqui há um recorte deste programa Mais RN, que são agendas organizadas para serem executadas e que precisam ser executadas como sugestão aí da classe empresarial capitaneada pela Fierne de 2019 a 2022. E para conversar com a gente e detalhar melhor sobre estas informações, nós convidamos ele é de Campina Grande. Ele é de Campina Grande, mas tem uma vivência, uma experiência muito grande em Pernambuco, lá em Recife, e também no Rio de Janeiro, onde já vai completar 30 anos agora. Ele criou a Macroplan. E a Macroplan é a consultoria responsável pela elaboração deste trabalho. É interessante, a gente quando mostra a capa do trabalho ali, não aparece o verde, né? Porque o verde é o chroma key do cenário virtual aqui. Aí fica vazado, olha, interessante. Interessante. Então nós estamos aqui com Cláudio Porto, que é um consultor sênior, economista da Macroplan e é o responsável técnico pela elaboração do Mais RN. Cláudio, muito bem-vindo à TV Metropolitana, muito bem-vindo aqui ao programa É Por Aí. Boa tarde, Cassiano, boa tarde, povo do Rio Grande do Norte. É uma alegria reencontrá-los, estar aqui novamente e cumprindo mais uma etapa desse esforço que desde 2014 a Fierne e as demais federações e as lideranças empresariais vêm fazendo no sentido de resgatar o Rio Grande do Norte de uma crise muito séria que ele está atravessando, para fazê-lo voltar a crescer, gerar mais empregos, bons negócios e qualidade de vida. Cláudio Porto, me perdoe, vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Como é que começou essa história? Porque eu andei vendo o Mais RN, pesquisei na internet e achei uma coisa bastante
completa, tem informações analisadas em profundidade, tem sugestões que são muito pertinentes. É um estudo realmente muito sério, muito profundo. Como é que começou essa história para se elaborar o Mais RN? O Mais RN, essa questão é muito importante. O Mais RN é uma proposta de desenvolvimento de longo prazo para o Rio Grande do Norte, no espaço de uma geração, ou seja, nos próximos 20 anos. Certo. A primeira etapa desse estudo durou 2 anos, foi de 2012 a 2014, e a ideia de estudos, de estudos, de identificação, de diagnóstico e formulação de propostas, e o grande empreendedor técnico desta iniciativa é um potiguar da mais alta qualidade, que é o economista Marcos Formiga, que foi prefeito aqui. Foi prefeito de Natal, foi um grande prefeito. Foi diretor da EBTU, Empresa Brasileira de... Exatamente, diretor da EBTU quando eu o conheci naquela época, depois esteve na CNI, uma pessoa respeitadíssima. Trabalhou na CNI também. Exatamente. É um técnico de mão cheia e indiscutivelmente um homem que tem a cabeça para planejamento público, que eu desconheço alguém que chegue ali junto a dele. Exatamente. Então Marcos Formiga está por trás também disso aqui, da ideia ideia inicial. Origem da ideia foi para dele, que percebeu naquele tempo um certo vazio de propostas em relação ao Rio Grande do Norte e, ao mesmo tempo, um agravamento, uma perda de competitividade do Estado. Então, o Formiga sensibilizou o presidente Amaro Salles, que rapidamente, em conjunto, fizeram uma mobilização grande junto a empresas potiguares que financiaram esse estudo. Nossa, estou muito satisfeito, muito feliz com essa informação. E esta proposta, que demorou 2 anos, com levantamentos, muitas reuniões, muito trabalho, ela foi lançada em 2014, às vésperas do pleito para governador naquele tempo. Sabe? Que era uma forma até talvez de despertar os candidatos para essas situações aqui e para as sugestões. Exatamente, trabalho, porque as propostas, embora de longo prazo, elas focalizavam assim, questões que eram muito importantes para que o Rio Grande do Norte, que já estava dando sinais de crise, ele revertesse a tendência e começasse a ser mais ativo na geração de novos negócios, melhores empregos, qualidade de vida, a exemplo que outros estados da região ou do Brasil estavam fazendo. Cláudio, me permita aí claro. Um recorte aí nessa história. Eu estou muito satisfeito com essa informação de que um dos mentores dessa ideia foi o ex-prefeito Marcos Formiga, que eu tive a satisfação imensa, é um homem que eu respeito muito, mas eu tive a satisfação imensa de trabalhar com ele na Prefeitura de Natal. Eu fui secretário de comunicação quando ele era o prefeito de Natal, desde março de 83 até dezembro de 85. Né? Então, assim, eu estou achando muito bacana porque ele não mudou a cabeça dele. Ainda continua pensando o Rio Grande do Norte, pensando o que é melhor para a população do Rio Grande do Norte. Exatamente. Está feito o meu recorte um pouco emocional, porque eu admiro muito Marcos Formiga e, além de ser um excelente, um grande técnico, é também uma figura humana, assim, destacadíssima. É um homem que ele planejou Natal naquele tempo. Para você ter ideia, só um detalhe. Ônibus do transporte coletivo urbano a gás. A primeira experiência a ser lançada no Brasil foi aqui em Curitiba, paralelamente. E Curitiba, olha que tinha um avanço fantástico na questão do transporte coletivo. Era líder no Brasil. E Formiga naquela época fez isso e Natal teve a primeira experiência. Evidentemente que depois outras gestões não continuaram. Feito o recorte, vamos agora ao trabalho da Fierne. Um recorte que me deixou muito satisfeito realmente falar em Marcos Formiga publicamente. Quando você me fala sobre propostas de trabalho que tem aqui, de coisas a serem feitas para o Rio Grande do Norte sair da crise, são coisas objetivas? São recomendações objetivas e diretas? Eu quero lembrar o seguinte, desde o estudo de 2014, não só existem propostas muito objetivas, mas nós identificamos os setores com maior potencialidade econômica, as principais oportunidades de investimento. Então, era um plano de desenvolvimento, mas que é amigo dos negócios, porque é o setor privado que é o motor do desenvolvimento. Sem investimento privado,
Estado não tem crescimento. Não, é muito difícil. E o Estado tem perdido a capacidade de investimento a cada ano. Exatamente, a cada ano. Então, o que aconteceu é que naquela época, assim, já com um grande engajamento do presidente Amaro, da Fierne, que abraçou o Mais RN assim, com muita garra, houve a proposta de um pacto para que as lideranças empresariais, políticas e da sociedade civil se unissem, apesar de suas diferenças, num pacto pelo desenvolvimento e crescimento do Rio Grande do Norte. Infelizmente, em 2014, nos anos seguintes, esse pacto não prosperou. Não prosperou. E o que é pior, e o Rio Grande do Norte continuou essa trajetória de declínio que nós na Macroplan identificamos, porque nós fazemos anualmente o acompanhamento e pesquisas de todos os estados do Brasil. Nós temos um estudo chamado Desafios da Gestão Estadual, que avalia e compara a trajetória de todos os 27 estados do Brasil, ano a ano. Deixa eu fazer uma pergunta. Este estudo semelhante a este, a Macroplan fez para que outros estados? Nós, esse ano, concluímos o plano de longo prazo de Goiás, para Goiás 2038, que pretende estar entre os 5 estados mais competitivos que do Brasil. É semelhante a esse aqui, porque aqui também é para 20 anos. Era para 20 anos, mas tem recortes também de mais curto prazo e muito focado nas potencialidades de Goiás. Mas já fizemos antes para o Espírito Santo, né, na década passada, já tínhamos feito para Minas Gerais, né, para o próprio estado do Rio de Janeiro, que depois teve muitos descaminhos, né, mas fizemos uma proposta de desenvolvimento agora para toda a região que a gente chama do Brasil Central. Então, esses são temas que nós trabalhamos há muito tempo, né, e o que é importante é o seguinte: nessa proposta agora, novamente, retomada pela FIER, estimulada pelo Marcos Rubio, mas liderada pelo presidente Amaro Salles, mas com todas as federações conjuntamente, né? Certo? E o que se chama do Fórum Empresarial, que é uma articulação das várias lideranças empresariais, o que está fazendo assim, dado esse agravamento da crise do Rio Grande do Norte, qual é a propostas, quais são os problemas reais e quais são as propostas para os próximos 4 anos. Propostas estas que serão apresentadas aos próximos governantes, porque nós temos o seguinte: as propostas só têm chance de prosperar se forem assumidas e lideradas pelo governador eleito. Certo. Quem quer que seja ele, mas não seja trabalha, de qual partido qualquer partido for. O negócio é o interesse do Rio Grande do Norte. Exatamente, mas é a liderança do governador, mas que tem que se agregar solidariamente o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público, as prefeituras e as lideranças empresariais, todo institucional e evidentemente também com as lideranças empresariais. E a sociedade civil, os meios de comunicação, tudo. Porque o que me chama muita atenção é o seguinte, é de que o Rio Grande do Norte, para você ter uma ideia... tem que fazer um pacto, né? Tem que fazer um pacto. A ideia é essa, Só para você ter uma ideia de como é. Há 14 anos atrás, 2004, o Rio Grande do Norte era o estado melhor posicionado em condições gerais de vida do norte e do nordeste do Brasil. O Rio Grande do Norte era o sonho de consumo de muita gente que queria se mudar para cá. Ô Cláudio, me dê uma partezinha para a gente entrar nesse assunto aí. Vamos citar uma coisa aqui para poder ficar melhor na minha cabeça. Normalmente os candidatos vão às instituições, às entidades, aliás, de empresários, né, apresentar o que é que eles vão fazer. Certo. Né? Aí a Fierne se antecipa e está sugerindo a eles o que é que deve ser feito pelo Rio Grande do Norte. Exatamente. Esse é um exercício que eu chamo de uma atitude de protagonismo estratégico. O que é isso? É antecipar-se e propor, não é ficar reclamando. É diferente, é antecipar, diagnosticar e fazer propostas concretas. É uma coisa assim que é interessante. Se a gente analisar o Estado brasileiro, de maneira geral, os estados na idade moderna, eles dependem de arrecadação de recursos que vem do indivíduo, cidadão, e vem também das empresas constituídas. Então, na realidade, quando uma instituição como a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, junto a outras, a FEComércio e outras, propõe um estudo como esse para os candidatos ou os governantes eleitos,
está se antecipando e dizendo, olha, assim a gente pode fazer um Rio Grande do Norte melhor. Exatamente. É o que não Ao invés pode, de esperar que o candidato chegue lá e é, diga, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Esta agenda, a Agenda Potiguar 2019-2022, contém 184 ações prioritárias. 184? Para alcançar 44 metas nos próximos 4 anos. Então é uma coisa muito objetiva. Em cima agora de problemas diagnosticados. Aí não tem essa questão de que eu acho, blá 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 e tudo. É um trabalho baseado em evidências, em dados, fatos e nós estamos trazendo as melhores práticas que nós identificamos em outros estados brasileiros. Trabalhando com isenção científica. Claro, exatamente. Claro, é um trabalho. Ser, né? Nossa obrigação é usar a ciência e a boa técnica para melhorar, para trazer boas soluções. O programa ao vivo é bom porque a gente pode reclamar, né? E... Você chegou aqui e disse, eu trouxe essa, mas não vou deixar com você não, que eu só tenho essa, Cassiano. Se você quiser uma, vai buscar amanhã lá na Fiesp. Exatamente, exatamente. Pessoal, olha, esse trabalho é sensacional. Tem aqui várias situações de diagnósticos e de propostas. Eu realmente estou encantado com isso. Mas eu queria conversar com o Cláudio agora, Cláudio Porto, que é consultor sênior, economista e consultor sênior lá na Macroplan, que é inclusive sócio da Macroplan, que elaborou esse estudo. Ele estava me falando aí de alguns estudos que eles fazem acompanhamento nos estados brasileiros pela Macroplan e que situa a posição do Rio Grande do Norte em relação a outros estados em algumas áreas de diagnóstico. Eu queria detalhar um pouco mais isso aqui, por exemplo, a gente vê que um grande problema do Rio Grande do Norte de hoje é a insegurança pública, né? Mas eu vou pedir detalhes disso, mas vamos ao intervalo comercial, para privilegiar também nossos patrocinadores. Claro. Aguardo um instante só e já voltamos para continuar essa conversa, que eu estou surpreso pela riqueza de detalhes dessa conversa com o economista Cláudio Porto sobre o Mais RN. Aguardo um instante só e já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Vai pra onde? Pro trabalho? Pra balada? Fazer compras? Vá de Mileve, seu novo jeito de ir e vir. Baixe o aplicativo no nosso site www.mileve.com.br. Sua viagem em 2 toques. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância.
Voltamos ao programa É Por Aí. Eu estou tendo a satisfação de hoje entrevistar aqui o economista Cláudio Porto. Ele é o responsável como consultor sênior lá na Macroplan pela elaboração, pela coordenação na elaboração do Mais RN, que é uma coisa fantástica e que amanhã às 16 horas, lá no 7º andar da Casa da Indústria, o presidente da Fierne, Amaro Salles, recebe convidados para apresentar um recorte com sugestões de curto prazo do Mais RN, um recorte que vai aí de 2019 a 2022. Cláudio, no bloco anterior eu deixei uma pergunta sobre problemas graves que o Rio Grande do Norte tem em comparação com outros estados. Isso. Pelos estudos que você falou que a Macroplan faz anualmente, os comparativos e tal, eu perguntei sobre a segurança pública, que é gritante aqui no Rio Grande do Norte, os problemas. Mas assim, comparando com outros estados, quando a gente diz, não, segurança pública, mas isso é um problema nacional. É realmente um problema nacional ou aqui é mais grave? Não, é um problema nacional, mas aqui agora agravou terrivelmente. Eu queria só dar um dado comparativo para que o telespectador possa nos acompanhar. É o seguinte, olha, em 2004, o Rio Grande do Norte era o 3º estado mais seguro do Brasil. Em 2004, agora recente? É 2004. Depois da virada? Porque esses dados, os dados recentes são de 2017. Então, há 13 anos atrás, 2004 era o 3º mais seguro do Brasil. 3º estado mais seguro do Brasil. Em 2017, o Rio Grande do Norte se tornou o estado mais violento do Brasil. Mais violento? Mais violento pelo critério de criminalidade. 68 crimes por 100 mil habitantes. Nossa, é um número alarmante. Ultrapassou todos os outros estados. Então, é uma situação assim, alarmante. Pode se parando todos os estados. Quem era o vice-lanterna em desenvolvimento econômico, em crescimento econômico, era o Rio Grande do Norte. Entre todos os 27 estados brasileiros. Vice-lanterninha? Vice-lanterna, isso. Rapaz, não era nem vice. Perda de dinamismo, é por isso que explica... Não era nem vizinho primeiro, era vizinho último. Por isso que explica que, daquela situação onde eles estavam tão bem há 10, 15 anos atrás, está despencando. E se o novo governo não tomar medidas muito enérgicas, imediatas. De equilíbrio fiscal, de atração de investimento e de melhoria dos serviços públicos, o Rio Grande do Norte vai se situar entre os estados menos desenvolvidos do Brasil até 2022. Isso aí, amanhã, na apresentação do trabalho lá na Fierne, vai ficar mais evidente. E aí é uma projeção feita com base em dados. Não é nada do que o Rio Grande do Norte vai ser ultrapassado por Piauí, Sergipe, Alagoas, Rondônia, já está sendo ultrapassado pela Paraíba. Então são Tocantins. Então o Mais RN, então, na realidade, está servindo aqui para não é nem uma luz amarela acendendo, já está entrando no vermelho. Não, é uma agenda de resgate. É uma agenda de resgate, já está no vermelho. É claro. Agora é o seguinte, porque a situação aqui do estado, ela é assim, comparando com outros estados, ela é tão preocupante que eu, fazendo uma analogia com a medicina, não dá mais para fazer tratamento clínico. Tem que ser tratamento cirúrgico. Vai ter que fazer um ajuste fiscal severo, muito severo, para que o Estado comece a ter chance de melhorar, de ter recursos para prestar melhores serviços à população, em segurança, em saúde, em educação, em abastecimento de água. Isso é um problema seríssimo. Aqui. Nós tivemos, há pouco tempo, nós tivemos mais de 80 mil habitantes do Rio Grande do Norte abastecidos com carros-pipas. Pois é. Ou seja, isso é um problema muito sério. Para você ter uma ideia... Desculpa a pergunta de leigo. Você é economista, eu não sou não. Quando você fala aí de ajuste fiscal, aí eu me lembro que eu vejo vez ou outra comemorações na imprensa, em pequenas notas aí, o pessoal dizendo, a arrecadação do último mês ou do último trimestre do Rio Grande do Norte bateu recorde, foi a maior dos últimos anos. Aí, veja bem, já está arrecadando tudo que pode, o ajuste fiscal é em quê? Eu não sei, estou perguntando para o leigo. Segundo dados que nós analisamos, dados de fontes oficiais, né, é uma estimativa de que o Rio Grande do Norte está no cheque especial há um bocado de tempo, né? Inclusive está se discutindo agora mesmo o uso, acho que está na Assembleia Legislativa uma proposta nesse sentido, o uso do restinho de recursos do Fundo Previdenciário do Estado. Exatamente, está raspando de ontem e tem um déficit que seria
está estimado em torno de 100 milhões de reais mês, ou seja, ele gasta mais... Mês? 100 milhões? 1 bilhão e 200 mil por ano. Por ano? É mais ou menos isso, ou seja, gasta 100 milhões a mais do que arrecada. Aí não tem como... Aí o ajuste fiscal tem que ser necessário, extremamente. A minha estimativa, que ainda é algo para ser aprofundado e tudo, é de que esse ajuste vai precisar de um ajuste da ordem de no mínimo 2 bilhões de reais para o Estado voltar a fazer isso. Agora, o principal desse ajuste que está nesta proposta não é aumento de imposto, que já chegou no limite. É corte de despesa. É redução e contenção de despesa, como outros estados fizeram no país e agora estão caminhando bem. Então, o Rio Grande do Norte, ao longo do tempo, teve uma política fiscal de estados ricos. Ou seja, uma indisciplina fiscal muito séria. E agora tem a questão das consequências. Eu digo o seguinte, então a gente pode raciocinar, desculpa lhe interromper, a gente pode raciocinar que de 2004 para cá houve uma sucessão de ou enganos ou irresponsabilidade, bem isso. É difícil a gente chegar a usar esses termos. O que eu digo é o seguinte, é que houve, pelo menos de 2005 para cá, houve assim, uma gestão fiscal... um tanto complacente, né? Com a questão do gasto, da criação de gasto, ou seja, eu quero chamar de... Liberou as porteiras para gastar, mais ou menos modo assim, porque tinha muito royalties de petróleo, o Estado estava bem, etc e tal, então vamos aumentando o gasto público. E o problema é o seguinte, é que com isso se cria uma bola de neve que é assustadora do ponto de vista de geração de desequilíbrios. E a bola continua rolando. Continua. Então é preciso parar, deter isso, sabe? E aqui eu estou dizendo, mas, né, há propostas concretas neste sentido, nesta agenda, há propostas de melhoria de geração de receitas extraordinárias e há propostas que tem outro problema, é o seguinte, uma das causas disso não é só aumentar gasto, é o recurso que você tem, você desperdiçar, você gastar mal. Vou dar um exemplo. Peraí. Deixa eu fazer uma pergunta antes desse exemplo, porque eu acho que vai para o mesmo caminho. Então vamos lá. O que está proposto aqui são medidas muito impopulares, que espantam os políticos. Não me responda agora não, vamos a outro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta para essa conversa que está muito interessante. Eu acho que vou parar de perguntar e de interromper e pedir para Cláudio falar até o final do programa, porque ele expõe muito bem e realmente mostra uma situação muito preocupante que a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte também, através dos seus filiados e representantes, está muito preocupada com o futuro do Rio Grande do Norte, com a economia do Estado. Por isso tem este programa Mais RN e estará lançando amanhã um recorte aí das propostas do Mais RN, do estudo do Mais RN, dos diagnósticos do Mais RN para 2019-2022. Aguarde um instante só e daqui a pouquinho nós voltamos. Olha, voltamos a uma conversa, um bate-papo aqui muito informativo, muito bom, muito agradável, extremamente importante para o Rio Grande do Norte, com o economista Cláudio Porto. Eu estou impressionado com o que revelam os dados que constam aqui deste trabalho, desse excelente estudo, que tem um diagnóstico fantástico da situação do Rio Grande do Norte hoje, em relação a outros estados do país. Não é uma coisa isolada, é uma coisa que é dentro de um contexto amplo, e que tem umas propostas aqui para realmente resgatar o Rio Grande do Norte dessa situação, eu não diria pré-falimentar, mas a gente está quase no fundo do poço em termos de economia, em termos de organização social, em termos principalmente de gestão pública. E eu perguntei para Cláudio, quando ele já ia me falar sobre algumas alternativas de sugestões que estão aqui no plano, se essas medidas seriam medidas impopulares. Porque se são medidas impopulares, aí a gente compreende porque os políticos correm com medo delas. Não é uma crítica aos políticos, mas é porque o político também pensa naquelas coisas mais populares, que podem angariar mais simpatia do povo. O que está aqui é uma coisa assim que pode
tumultuar mesmo o ambiente político de um gestor, de um governante? Olha, Cassiano, meus amigos do Rio Grande do Norte, as propostas que estão aí, que estão aqui, são propostas para resgatar o Rio Grande do Norte, que já está numa situação muito tumultuada. Tem um servidor que não recebe dia, né? Tem esse acirramento da questão da segurança, greves aqui e acolá, então os transportes públicos. Quais são os maiores desafios desse trabalho, Olha, que estão apresentados no trabalho? Os desafios são os seguintes, só me permita o seguinte, então esta é uma proposta responsável porque é feita com base em análises, dados, fatos e em práticas que já deram certo em outros estados, inclusive alguns estados vizinhos, como tem aqui. Então, é o primeiro ponto. Então, são propostas que bem colocadas, são medidas duras e difíceis, mas são as necessárias. Então, são necessárias. Ao invés de chegar e iludir o povo, tentar iludir o povo, dizendo, com propostas, dizendo que é fácil e rápido de resolver, que não é. Então, vamos falar a verdade, não vamos agredir os fatos, né? As propostas que estão aí, elas são capazes, no conjunto, de levar o Rio Grande do Norte a voltar a crescer, progredir, porque tem muitos potenciais. Botar o bico do avião para subir. Exatamente. Agora, deixar ele descendo. Exatamente. Agora, de fato, tem medidas que são muito duras. E os desafios são 4. Qual é a estratégia que se está propondo para resgatar o Rio Grande do Norte? Certo. Primeiro, é preciso melhorar a entrega de serviços públicos à população. Perfeito. Ou seja, jogar mais recursos, né, usar o recurso que tem, as competências que tem, para melhorar a educação, saúde, segurança, transportes, recursos hídricos. Né, esse é um problema sério. Fundamentais aqui para o Rio Grande do Norte. Então, essas áreas são um primeiro ponto que nós consideramos essencial. Segundo ponto. Aí onde se não cuidar, quanto mais passar, mais grave fica. Então esse é o primeiro desafio. Mas o segundo grande desafio é o seguinte, é criar aqui um ambiente que seja amigável do negócio para trazer investimento privado e o Rio Grande do Norte voltar a crescer. Infelizmente, nos últimos 10 anos, né, se criou uma percepção do país e no exterior de que o Rio Grande do Norte é um estado que é um tanto hostil a negócios. É incrível. Isso é impressionante. Então, afugenta investimentos que vão para onde? Para o Ceará, para Paraíba, para Pernambuco. Nos últimos anos, para Pernambuco. Então, é preciso... Eu faço um apelo para as lideranças, para as autoridades públicas e também para prefeitos e legisladores, né? E investidores também, que a gente tem que trocar o software. Negócios, novos empreendimentos, é uma coisa boa, é importante, que gera bons empregos. Terceiro ponto é importante, fazer o ajuste fiscal, arrumar a casa, porque sem isso não tem futuro. Se não arrumar a casa, não consegue nem atrair investimento, nem prestar serviço. Não, e assim, pelo menos o que a gente conhece aí superficialmente dessas finanças públicas, se o governo não dispuser mais, quando acabar, já está no fundo do tacho, os recursos do fundo previdenciário, não tem mais onde buscar. Então, a situação vai ser realmente muito complicada. Exatamente. E por último, tem um outro ponto que é melhorar a gestão pública e as condições de governança, ou seja, as lideranças têm que começar a se entender. Por exemplo, você tem outros estados do Brasil onde, apesar de haver disputas políticas, há uma agenda de interesses comuns dos estados que todas as lideranças políticas, públicas e empresariais e da sociedade civil se unem para defender o interesse aqui do Estado. Na vizinha Paraíba acontece isso. Paraíba tem vários outros estados do país. Foi assim que viabilizaram o Porto de Suape, eu morava lá nesse tempo. No caso do Ceará, a agenda do Porto de Pecém e vários investimentos importantes. Pernambuco recentemente ganhou também o hub da Azul, eu estou falando somente de um item aí de transporte aéreo, mas é um transporte aéreo que alavanca muito o turismo. Lá em Pernambuco, mas aqui no Rio Grande do Norte também, porque a indústria do turismo aqui é fantástica. É um dos grandes potenciais. Grandes potenciais. Então, se você dificulta para o turista chegar aqui, fica difícil. Exatamente. Cláudio,
Dentro dessas propostas, assim, o que é que vai ter mais, assim, além do lançamento amanhã, existe na agenda da Federação das Indústrias uma proposta de talvez convidar aí os candidatos principais para apresentar esse trabalho? Tem dois pontos seguintes. Mas tem um lançamento. Eu quero, aliás, compartilhar aqui com nossos telespectadores, né, que no mesmo momento que estiver sendo lançada essa agenda, ela estará disponível no portal www.maisrn.com.br. Então as pessoas que tiverem acesso vão poder acessar e baixar um PDF. Baixar no seu celular, baixar no seu notebook, para estudar essas propostas que são muito concretas, que são fundamentadas em dados, fatos, que relatam casos de sucesso de outros lugares. Então tem um primeiro ponto. Segundo... Desculpa, assim, só para pegar nisso aí. Eu disse que não ia interromper, mas não tem jeito. Por favor, não. Você diz assim, baseada em... então sempre tem, e na maioria dos casos deve ter, um exemplo. Olha, fulano fez isso, deu certo. Exatamente. Então o Rio Grande do Norte não está fazendo, está dando errado, precisa fazer para dar certo. Exatamente. O estudo está bem completinho com essas coisas. Claro. Dá trabalho, dá, mas... O que precisa é método, trabalho, disciplina fiscal, mas funciona. Então, a questão que se coloca, então, pelo que me consta, exatamente, e tanto está lá na FIERN, que a FIERN pretende, juntamente com as demais federações e lideranças empresariais, conversar com os candidatos, entregar-lhe essa proposta, pedir o posicionamento deles em relação às propostas. Ou seja, trabalhar para sensibilizar os candidatos para que... E eu queria aproveitar aqui esse espaço que tão generosamente você está... Fica à vontade, completamente à vontade. Para, inclusive, dar uma sugestão para os candidatos. Olha, essas propostas que a FIERN organizou, que a Agenda Potiguar está trazendo, elas... Para os candidatos, isso é um ativo valiosíssimo. O caminho das pedras está aí. Ou seja, não precisa o candidato perder tempo fazendo estudos, que o estudo está pronto. Está pronto. Agora ele é um estudo isento, porque vem de uma instituição com a credibilidade da FIERN. Mas eu asseguro, com uma experiência de 40 anos como profissional, que já trabalhei para quase 20 estados. 40 anos começou bem novinho, né? Bastante jovem, mas bem jovem. Nós trabalhamos para quase 20 estados do Brasil. Eu posso assegurar, tá certo, que o que precisa ser feito para resgatar o Rio Grande do Norte são as 184 ações que estão propostas. 184 ações? Contempla todas as áreas da vida? Não todas as áreas. Não? São aquelas que são as mais sensíveis e as mais importantes. Porque a gente precisa ter foco. 184 ainda não está em todas as áreas. Não. Mas é o foco. Por exemplo, as agendas orçamentárias têm milhares de ações. Certo. Mas aí nós estamos nos concentrando naquilo que vai fazer uma grande diferença para o futuro da vida dos potiguares nos próximos 4 anos. Então, tem essa questão. E tem um ponto muito importante. E tem metas concretas. Vamos trabalhar com metas. Por exemplo, uma das metas que tem é reduzir a criminalidade à metade nos próximos 4 anos. Tem proposta aqui. Tem propostas aí. E como fazer isso. E isso pegando exemplos de onde foi feito e que deu certo. Melhores práticas de onde deu certo. Né? Tem propostas para reduzir despesas, sabe? Reduzir despesas para melhorar a produtividade da educação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, nesse reduzir despesa. Quando a gente fala em reduzir despesa de gestão pública, eu estou falando de governo e prefeituras, normalmente, deixa eu servir mais um pouco de água aqui para a Cláudia, água mineral Santa Maria, do Roberto Serquis, aqui em Parnamirim. Uma ótima água. Dá licença aqui. Mas quando a gente fala em reduzir despesas, normalmente a gente pensa o seguinte, vai reduzir direito adquirido dos funcionários, dos servidores públicos. Mexe com isso? Não responda agora não. De novo, no intervalo comercial, viu, Cláudio? Aguarde um instante só e já nós voltamos para continuar esta conversa que está muito agradável, bem informativa, embora descontraída, mas falando de assuntos
bem sérios para o Rio Grande do Norte aqui, com o Cláudio Porto, economista, consultor sênior lá da Macroplan, que fez esse estudo para a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, e que amanhã às 16 horas, ao invés de você amanhã correr para assistir o programa É Por Aí, eu libero, pode ir lá na Fierne para assistir a apresentação que Cláudio Porto vai fazer desse trabalho, juntamente com o presidente Amaro Salles de Araújo da Fierne, entregando ao Rio Grande do Norte uma proposta muito interessante para o desenvolvimento do Estado. Aguardem um pouquinho e daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos ao programa É Por Aí e hoje a gente tem a satisfação de estar aqui nessa entrevista, que é um bate-papo muito bom, inclusive também no intervalo comercial com Cláudio Porto, esse economista, consultor sênior lá da Macroplan, que fez o Mais RN, que é a Agenda Potiguar, que tem aqui um recorte que vai ser lançado amanhã às 16 horas na Fierne pelo presidente Amaro Salles, e que tem estudos diagnósticos e propostas para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, especialmente no recorte aqui 2019-2022. E chegou uma informação da Federação das Indústrias, lá do pessoal da assessoria de imprensa, que trabalha bem direitinho, dizendo que quem quiser cópia deste trabalho vai poder acessar e baixar um PDF amanhã na internet, logo após a apresentação na solenidade das 16 horas, possivelmente às 17 horas, 17h30, vai estar disponível na internet em dois endereços. Um é maisrn.org.br e o outro é fierne.org.br. Vai lá, digita o Mais RN e aí você vai conseguir baixar esse estudo e ter uma versão dele em PDF no seu tablet, no seu celular ou no seu computador, em casa ou no seu trabalho. Olha, mas rapaz, deu um branco aqui agora. Não, eu estava falando sobre o que? Eu direitos fiz uma adquiridos. pergunta. Direitos adquiridos. Quando fala em ajustar a despesa pública e a gente pensa que lá vem os servidores por cá, vai reduzir salário, tirar direito adquirido. Vamos ser honestos. Eu acho que o primeiro ponto tem que explicar. A crise é muito grave e vai, para ela ser superada, exigirá sacrifício de todo mundo. Claro. Do funcionalismo, do empresário, do juiz, do promotor público, dos deputados, dos comerciantes. Então, ou seja, é um grande pacto. Um grande pacto. Tem que ser um grande pacto. E aí, numa hora como essa, e se for negociado, eu penso que há saídas nos quais se possam preservar direitos em troca de certas regras de disciplina. Por exemplo, um bom exemplo que eu queria citar é do Estado do Espírito Santo, que desde 2015, em face do agravamento da crise, negociou com todos os poderes e com os servidores públicos, inclusive, congelou salários e vantagens. Mas tudo conversado com quem de direito. Pagou os salários e os benefícios em dia todos os meses. Nunca atrasou um dia. Em troca, passou 3 anos sem dar aumento salarial para nenhum servidor. Em compensação, aquele dinheirinho estava certo no final do mês, na conta de cada um. E assim foi, conseguiu equilibrar as contas, mas além do salário, ele conseguiu reduzir muita despesa, porque tem muito desperdício. Né? Por exemplo, reduzir frota própria de veículo, revisar todos os contratos de serviço e terceiro, mas pagando em dia também. É por incrível, existe um custo embutido aí nessas coisas. Não, como não paga em dia, eu vou acrescentar mais X%. Ou seja, é uma malandragem que não dá certo. A gente está na hora de acabar de procurar tentar esses atalhos e essas gambiarras. Porque isso não é honesto. Não é honesto. Não é uma boa prática. Não é uma prática. Estou dizendo, não é uma boa prática. Não é uma boa prática. Não é legal isso. Não é legal. Então, o que se propõe... Então, todos os contratos podem ser renegociados. Claro, podem. Eu até digo o seguinte, a Constituição não proíbe sequer que o servidor público, ele seja afastado ou até demitido, se
se a lei de responsabilidade fiscal não estiver sendo cumprida. É claro que isso é uma medida extrema, que não está nessa agenda. Não está proposta nessa aqui. agenda. Mas eu digo o seguinte, se essa agenda não for levada a sério, não for cumprida, a realidade vai obrigar mais na frente tem que fazer os isso. governantes a fazer alguma coisa assim. Sabe? Nossa, porque eu digo assim, você quer uma retirada maior de direito adquirido, de você ter um aposentado que passa 3, 4 meses sem receber os seus proventos, como aconteceu no Rio de Janeiro, onde eu moro. Então, e aqui ainda tem 13º do ano passado para ser pago. Então essa história de falar, não, porque o direito adquirido é um direito que é fumaça. É fumaça, não recebe, está na nuvem. Eu acho que, parece virtual, né? Exatamente. Então, a essa altura, o que eu creio que assim, um grande mérito assim, dessa proposta é que ela é pé no chão. Pé no chão. Pé no chão. Não, então é o seguinte, é cirurgia, mas vão ser cirurgias de precisão e para que dá chance do Rio Grande do Norte voltar a crescer, a prosperar. Ô Cláudio, eu digo que não vou interromper, mas acabo interrompendo. Não, evidentemente que nós conversamos aqui e a gente já está se encaminhando para o final do programa e a gente falou assim de situações muito negativas, de um quadro muito de, sei lá, de terror, de dificuldades sérias. Quando você me disse que o Rio Grande do Norte em 2004 era o 3º estado do país de segurança e que hoje é o último, aí a gente fica achando que são coisas muito negativas. O estudo trata só disso, de coisas negativas, ou tem aqui alguma coisa que a gente possa dizer, tá aí a esperança, vamos para lá? O que eu me menciono é o seguinte, eu queria compartilhar aqui com os potiguares, e aqui é um testemunho de quem acompanha questões de desenvolvimento por 4 décadas. O Rio Grande do Norte tem jeito, porque tem potenciais muito valiosos. A começar, tem um povo que é acolhedor, trabalhador, hospitaleiro, e não é à toa que o turismo aqui é um dos grandes potenciais. Pujante, né? A gente pode dizer isso. É o quarto maior destino aqui no Nordeste. É o quarto do Nordeste. Só perde apenas para os estados grandes, que são Bahia, Ceará e Pernambuco. Só perto para os maiores. Perto para os maiores. Mas você tem a questão da energia aqui, e não é só a eólica, também vai ter a solar, tem petróleo e gás que ainda tem espaço, tem turismo, tem a questão da mineração, pesca e cultivo de camarões. Muito boa. Exatamente. Né? Fruticultura irrigado, o maior produtor de melões do Brasil. Isso pode crescer muito nesse campo. Né? Tem a questão que é muito interessante também o que nós chamamos assim aquela região do Seridó, da Caatinga, ele abriga juntamente com alguma coisa, tem uma vocação para texto e confecções que é muito forte. É muito forte. E que se não houver hostilidade aos negócios, pode crescer muito. Né? Ou seja, pode gerar muita renda e ocupação bacana para o povo. Exatamente. Né? Tem a própria exploração da diversidade da Caatinga, porque tem novas culturas e novas explorações de alimentos de outras naturezas, e até o próprio turismo diferenciado de experiências. Né? Gozado, isso já está começando a acontecer, ainda muito incipiente, muito pouco. E você tem uma rede de comércio que é pujante, sabe? Um setor de construção civil que, com um mínimo de estímulo, ele responde muito rápido. Responde rápido, inclusive na questão do emprego. Né? Isso. E uma área que está crescendo muito e que tem um potencial muito grande, nós chamamos de serviços avançados. O que são serviços avançados? São serviços que têm mais base tecnológica de conhecimento. Como, por exemplo, a medicina de precisão, tecnologia da informação, engenharia de manutenção avançada. Então, existem muitas oportunidades nesse campo, né? E com a moçada que está vindo agora, toda digitalizada, está explorando tem aí o Metrópolis Digital na Universidade Federal, a gente tem aí a incubadora de startups do Sebrae. Perfeito, tem muito bons potenciais. Então, tem jeito. Agora, para que você possa utilizar melhor essas potencialidades. Para a gente comemorar, nós temos que arrumar a casa. E arrumar a casa significa melhorar a gestão pública nos próximos 4 anos. A gente não pode fazer uma festa com a casa suja, né? Não, de
Tem que E limpar o chão, desarrumada. tem que... Desarrumada. E desarrumada, não dá certo. E cheio de Tem dívida que acumulada, arrumar. não pode. Aí não pode. Tem que arrumar a casa, arrumar da casa e a gente vai comemorar e fazer festa. Perfeitamente. Na realidade é isso que a gente está precisando fazer. Claro, claro. Olha, a gente está se encaminhando para o final do programa, mas ainda tem um tempinho para a gente conversar aqui. Tem mais uns 2 minutinhos aí. Certo. Eu gostei muito dessa sua mensagem agora, puxando aí para o lado mais otimista da proposta. Quer dizer, está difícil o quadro, mas tem solução, e soluções baseadas em estudos, em pesquisas e trabalho muito sério estão aqui na Agenda Potiguar, que eu repito, amanhã, 16 horas, o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, o Amaro Salles, vai fazer a apresentação, a parte mais política, fica com o presidente da Fierne de apresentação, mas a explicação técnica de como o estudo foi elaborado e o que é que se identificou nos diagnósticos e nas soluções apresentadas será feita pelo próprio Cláudio Porto, que está aqui e gentilmente aceitou via o programa É Por Aí, nesta quarta-feira aqui na TV Metropolitano de Natal. Cláudio, eu estou muito satisfeito com a entrevista, realmente achei fantástico tudo, mas eu queria que você, usando da sua experiência e usando do conhecimento recente dos dados, dos estudos que fez aqui em relação ao Rio Grande do Norte, a economia do Estado, a estrutura que o Estado dispõe, na realidade a gente está precisando de mais empreendedores ou de melhor gestão pública? Nós estamos precisando de ambos. Eu diria assim, uma combinação, é um binômio inseparável. Agora, se melhorar a gestão pública, isso anima os empreendedores. Então, na realidade, então, tem que começar o dever de casa. Cutuca, o grande gargalo hoje está na gestão pública. Está na gestão pública, não está na área privada. Então eu queria colocar o seguinte, nem tudo depende do governo, mas sem ele nós não teremos há uma dificuldade em fazer o melhor. E eu queria dar um último ponto, um apelo assim, às lideranças políticas, no sentido de que se entendam, mas tem um ponto que é fundamental. Qualquer que seja o governante eleito, ele tem que se dispor a trabalhar em conjunto, em cooperação com todos os prefeitos de todos os municípios, independente do partido em que o prefeito estiver. Os recursos estão muito escassos. Então, o que nós temos trabalhado no que se chama na aliança governo-municípios, pelo crescimento, melhoria de emprego e qualidade de vida, e isso funciona muito. Né? Nós temos feito essa experiência lá no Rio de Janeiro e no centro-oeste do Brasil. E os resultados são fantásticos, são rápidos. Quando tira a barreira partidária, a gestão pública funciona. Exatamente. E o povo fica muito satisfeito com esses governantes. Então, tocou no ponto. Está na hora de pensar grande, está na hora de pensar grande e estou dizendo, e trabalhar para virar essa página e fazer o Rio Grande do Norte voltar a ter, né, assim, confiança na sua capacidade de melhorar o futuro. De melhorar o futuro para todos nós norte-rio-grandenses. Esse é o nosso desejo também, Cláudio. Olha, chegamos ao final do programa. Eu agradeço demais aqui a gentileza e a simpatia de Cláudio Porto, essa inteligência, esse economista que está aqui conversando com a gente sobre a Agenda Potiguar, trabalho que será lançado amanhã às 16 horas lá na Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, que é um recorte dentro do Mais RN que o presidente Amaro Salles vai lançar amanhã. Esse recorte compreende sugestões aí, estudos atuais e sugestões para o período 2019 a 2022 aqui no Rio Grande do Norte. Recomendo a todas as pessoas que puderem participar, puderem assistir à apresentação técnica desse trabalho e, evidentemente, a apresentação do trabalho ao Rio Grande do Norte amanhã, que compareça à sede da Federação das Indústrias, a Casa da Indústria aqui na Salgado Filho, naquele prédio, vai ser lá no 7º andar, no auditório. Cláudio, muito obrigado. Obrigado. Agora você fica aí com lá dos estúdios de São Paulo da Rede Brasil com Nani Venâncio e a tarde é show. Na sequência a gente vai ter mais uma outra programação nacional e o jornal RB Notícias com a apresentação de Camila Schmidt e comentários de Ney Gonçalves Dias. Amanhã, 13 horas aqui, SOS RN com Genésio Pitanga.
E às 13h30, Pedro Neto apresenta o Metrô Esportivo. Obrigado, Natal. Obrigado, Rio Grande do Norte. E até amanhã com mais um programa É Por Aí e a proteção de Deus. Até lá.